Deuses, pátria e família. A LERJ aprova a revogação, a anulação de prisão de Bacelar. Proclamo o resultado. Votaram 65 senhores deputados e deputadas, 42 votos sim, 21 votos não e 2 abstenções. Projeto aprovado, vai à promulgação. Gente, isso é simplesmente escandaloso e prova mais uma vez que a realidade do Rio de Janeiro é igual o Tropa de Elite 2. Mas sabe quem é que deve estar morrendo de medo desse Bacelar abrir o bico? Vamos aqui para a matéria de UOL. Com 42 votos a favor e 21 contra, a Assembleia Legislativa de Rio de Janeiro aprovou um projeto para revogar, para anular a prisão do presidente da casa, Rodrigo Bacelar, do União. Bacelar contou com o apoio de quem? Do PL, do União Brasil, e a oposição foi o PT e o PSOL. Quer dizer, mais uma vez o PL e União Brasil, o pessoal que diz que bandido bom é bandido. Você sabe o resto da frase? Sim! Esse Bacelar, ele foi preso por supostamente ter uma ligação com o crime organizado e ter avisado o deputado TH Joias sobre a operação de Polícia Federal dois dias antes. E como é que tu sabe disso, Jota? Polícia Federal pegou lá no celularzinho do TH Joias um vídeo que o TH Joias mostra pro Bacelar que o que é que ele vai deixar, é um bocado de geladeira cheia de picanha, e ele dizendo, ó, o que é que eu vou deixar aqui, não vai dar tempo de tirar tudo isso antes de polícia chegar. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Tem como levar não, meu irmão. Vou roubar as caras. TH Joias, que é acusado de tráfico de droga, tráfico de arma e de favorecer Comando Vermelho. É, você que acha que o problema tá só lá dentro da favela, que os criminosos estão só lá dentro da casa. Tá não! E governo Lula tá mostrando disso, pois ele usava o seu cargo de deputado para favorecer Comando Vermelho. Polícia Federal prendeu o deputado estadual do Rio, Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele é acusado de tráfico de drogas, negociar compra de armas, lavagem de dinheiro e ainda de fazer uso do mandato na LERJ, Assembleia Legislativa do Rio, para favorecer uma facção criminosa. Pois é, meus amigos, deve estar muita gente com o cabelo em pé, que não está conseguindo dormir direito, porque essa Polícia Federal de Lula, olha, ela não tá dando descanso para ninguém, sono para ninguém. Imaginem se tivessem passado aquela PEC da blindagem. Pois é, meu amigo. Você que foi nas redes, indignou e fez o seu trabalho e depois foi para as ruas, foi por isso que aquela PEC não passou. Então já peço para que você taque o dedo no like e que você compartilhe esse vídeo para a gente poder alertar mais pessoas e dizer para esses deputados, olhe, que ninguém é bobo não, que a gente tá de olho. Eu só estava conferindo. Um pequeno detalhe, o Bacelar se recusou a dar a senha do celular para a Polícia Federal. Então, o que isso indica, Sadia? Primeiro que ele foi desprevenido, tanto que ele tinha 90 mil reais no carro, dentro da superintendência. Então ele falou, não vai acontecer nada comigo, é reunião, eu vou lá, vou enrolar o Fábio Galvão, que é o superintendente, e depois eu pego esses 90 mil e vou embora. Então, o celular, como ele estava desprevenido, a classe política do Rio de Janeiro está com muito medo desse celular. Ele não deu, o sigilo foi pedido, assim como não revelou no seu depoimento a origem dos 90 mil, disse que ia contar depois e não deu a senha do celular. No entanto, a Polícia Federal é craque nisso, de pegar e
E abrir o celular. Já está aberto. Então é comprar pipoca e esperar essa revelação aí das conversas do Bacelar, que está deixando o mundo político de cabelo em pé. Não diga uma coisa dessa, rapaz! E eu sei o que tá passando no seu coraçãozinho, meu amigo progressista, meu amigo de esquerda. Você deve estar pensando assim, Jota, a Alerj votou para soltar o Bacelar. E agora acontece o quê? A Alerj passa por cima de STF, porque a prisão preventiva foi a decisão do Xandão. Como é que acontece? Ó, deixa eu explicar para vocês. A Constituição Federal define que parlamentares federais têm imunidade, né, o foro privilegiado especial quanto à prisão, né? Só podem ser presos em flagrante e de crime inafiançável. E mesmo nesses casos, a Casa Legislativa ela precisa ser comunicada quando um ministro toma essa decisão. Isso aí você já sabe. Todo dia tem gente aí do PL, eles adoram essa parte, eles adoram esse privilégio. Pois bem, mas já tu tá falando de federal, aqui a gente tá falando de estadual. Calma, amiga Herculode. Em 2019, o STF, em decisão que se estendeu a um entendimento assim parecido com os federais, similar, admitiu que essa prerrogativa, privilégio, tá, gente? Que essa prerrogativa pode valer também para deputados estaduais, ou seja, assembleias estaduais podem rever prisões decretadas contra seus membros. Que ideia maravilhosa, hein, STF, que vocês tomam. Bem, no caso do Rodrigo Bacelar, a Alerj votou para revogar a sua prisão preventiva, anular a prisão preventiva. E essa votação seguiu o rito previsto em lei, no regimento interno da própria casa, da própria Assembleia. Ou seja, a Alerj agiu dentro das normas constitucionais e de jurisprudência, né, que foi confirmada lá em 2019 pelo próprio STF. Então, a casa tem legitimidade para decidir se mantém ou revoga a prisão de seus membros. Então, foi isso que aconteceu agora com essa votação. Mas a revogação da prisão preventiva por parte da Alerj não apaga o processo criminal. O caso contra o Bacelar, ele continua rolando em STF. E o Alexandre de Moraes continua com a competência para conduzir as investigações, se continuar com o Xandão, né? Então ele pode até decretar outras medidas cautelares, tornozeleira, proibição de contatos, e de repente se aparecer mais provas, claro que a gente vai saber que pessoas podem atrapalhar, assim como foi no caso da Marielle ali no Rio de Janeiro, né? Enfim, mas o Alexandre de Moraes ele pode decretar novamente a prisão do Bacelar. Gente, mas aproveitando que a gente tá falando de organização criminosa, de blindagem, de STF, o Toffoli está sendo queimado nas redes sociais, tanto pela direita quanto pela esquerda, depois dele aceitar o recurso do advogado do dono do Banco Master para levar o caso ao STF, colocando ainda sigilo total. Olha, pra mim, é ridículo. Sendo que o Toffoli viajou para Lima num jatinho particular, ao lado de um dos advogados envolvidos na defesa das pessoas que estão ligadas ao Grupo Master. Jota, como é que você sabe? Não sei, só sei que foi assim. Parece que eu tô entendendo. Olha, tem uma matéria muito boa no ICL, inclusive vou compartilhar aqui com vocês, e um vídeo muito bom do meu colega Eduardo Moreira, o qual ele fala, ele explica, mas eu tentei trazer aqui uma estrutura mais resumida e mais concisa, direto ao ponto, para que você entenda de uma forma melhor. O Vocaro, preso pela Polícia Federal por comandar uma fraude de 12 bilhões, tá? E depois descobriram que tinha a ver até também com o INSS, a CPI lá do INSS, menino, que tem a ver com os velhinhos, pensionistas, tem a ver com tudo, tá? Mas ele só permaneceu preso 2 dias, só 2 dias, porque a desembarcadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Solange Salgado da Silva,
ela mandou soltar. Agora veja coincidência. Essa Solange foi alvo de investigações de grande porte durante a sua passagem pela Associação de Juízes Federais da Primeira Região, a JuFé. Em 2010, uma auditoria interna identificou a contratação de 45 empréstimos simulados junto à Fundação Habitacional do Exército. Gente, totalizou ali cerca de 6 milhões, tá? E agora, adivinhe qual foi o escritório que defendeu Solange? Isso mesmo, o mesmo escritório de advocacia que hoje está defendendo o Banco Master. Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas não para por aí, fica aí que a história é boa. E você caiu de paraquedas, é novo aqui no canal? Menino, se inscreve logo para não perder nenhum vídeo, porque a gente pega a notícia, bota o contexto histórico, o contexto filosófico, o contexto político, geopolítico, e fala também um pouquinho de direito constitucional, direito penal, que nem a gente tá fazendo agora, tá bom? Mas deixa eu dizer, olha, em seguida que ela soltou, aí o Ministério Público Federal disse, não, vamos pedir a prisão desse vocário de novo. Porém, antes que a prisão se concretizasse, a defesa pediu que o caso fosse para o STF, porque tinha aparecido o nome de um deputado do PL, que por coincidência é Bacelar também, é João Carlos Bacelar, na busca e apreensão da Polícia Federal. Aí disseram, não, tem uma pessoa de foro, a defesa, pedindo que o caso fosse direto para a última instância, direto para o STF. Bem, aí o Dias Toffoli, do Supremo, determinou que o processo fosse enviado para o Supremo e ele também colocou sigilo total de justiça, impedindo que a imprensa, que aposentados, que pensionistas ou qualquer pessoa interessada nesse caso tivesse acesso às informações. Aí a decisão causou estranheza e é simples, né? O que é que você vai... por quê? Que foi direto para o STF e agora tem sigilo total? Aí a gente pensa, ó, uma defesa querer que vá para a última instância. Gente, a última instância não tem mais recurso depois de lá. Quer dizer, é muita coragem, é arriscar uma roleta russa. Porque quando você vai ali para a primeira instância, aí depois recorre na segunda, e para depois ir para a terceira, mas foi, não, quero ir direto. Aí o pessoal, a não ser que a defesa tenha certeza que lá na última instância o caso vai ser tratado com um carinho que as outras instâncias não ia dar. Olha, isso aí são suposições, foi o que o Eduardo Moreira estava falando no ICL. Bem, mas a situação se torna um pouquinho mais delicada quando vem à tona mais uma coincidência. 2 dias antes de o Toffoli tomar essa decisão, ele viajou para Lima em um jatinho particular ao lado de um dos advogados envolvidos na defesa do Banco Master. Esse advogado atuava no processo do diretor da compliance do banco, que é o Luiz Antônio Bu. Ok, mas não para por aí. O jatinho que foi utilizado para ir para Lima, né, pertencia ao empresário Luiz Oswaldo Pastore, que foi candidato suplente ao Senado na chapa da deputada Flávia Arruda, que por sua vez era casada com um dos sócios do Banco Master. E você pensa, cara, o Toffoli viajou num jato particular pertencente a um aliado político direto de uma família que tem vínculos internos ao próprio banco investigado. Acontece o que aconteceu